Boa noite, galera. Tudo bem? E aí, pessoal? 7 de setembro, quem está acompanhando a live aí? 7 de setembro, feriado e vamos assistir uma aula agora, hein? Isso que é dedicação, hein? Isso é legal. E aí, pessoal, como é que estão aí? Descansados? Final de semana, segunda-feira. Hoje eu vim de Londrina, viajei 400 quilômetros, deu tempo de chegar e estar aqui com vocês. Então, hoje vamos falar sobre um assunto diferente, menos técnico, um assunto menos técnico, e menos informações técnicas de cirurgias e como fazer. E a gente tem uma live mais voltada, vamos filosofar um pouco sobre tendências de mercado, coisas que de repente eu estou observando, você que está me assistindo também está observando, e aí a gente tem aí talvez uma similaridade de pensamentos, onde a gente vai identificar algumas coisas que pode estar acontecendo nesse mercado, esse mercado que por muitas vezes é um pouco ingrato com a gente, né? Mas vamos tentar identificar isso aí tudo, tá, pessoal? Hoje, deixa eu mudar aqui. Seria a periodontia a especialidade do futuro? Né? É uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, né? Aliás, prever o futuro não é a minha especialidade. Mas será que a tendência de mercado nos leva a pensar que talvez a periodontia seja uma tendência? Seja uma especialidade do futuro? Ou será que é uma especialidade das mais antigas que está voltando em evidência? Eu tenho observado e tenho uma opinião, tá? E eu vou relatar hoje a minha opinião, que eu tenho observado aí, que seria com relação aos holofotes voltados para a periodontia de novo. Eu percebo isso no mercado. Isso sim eu percebo, que são os holofotes voltados para a periodontia. Muitos cursos sendo divulgados, a busca pela especialidade, pelos mestrados. Isso eu tenho observado. Então, vim aqui para hoje alertar vocês talvez uma tendência que está acontecendo e vocês também estejam observando, mas talvez não entendam o porquê disso. E pode estar acontecendo. Então, se você está aqui me assistindo hoje, é que talvez você esteja também com essa opinião. O meu ponto de vista hoje é que a gente está vendo aí talvez essa demanda crescendo e a implantodontia talvez esteja desacelerando na questão da procura, tanto por pacientes quanto dos próprios profissionais. A gente está tendo destaque de outras especialidades hoje, uma tendência de mercado, tanto o mercado dos cursos quanto das procuras dos pacientes, né? Então eu vou falar um breve histórico da periodontia, que a periodontia já é relatada na história da odontologia há 3.000 anos atrás. Se alguém tiver alguma curiosidade sobre essa procura da vovó periodontia de 3.000 anos antes de Cristo, existe lá um relato, se alguém tiver dúvida, procura no Wikipédia lá um relato que foram encontrados palitos de dente de ouro encontrados cuidadosamente decoradas foi encontrado na Mesopotâmia, isso aí em 3.000 anos antes de Cristo. Se alguém tiver curiosidade, procura lá. E eu já estou há 22 anos no mercado da odontologia, vamos colocar, eu não tenho 22 anos de formado, 22 anos participando da odontologia, isso desde o primeiro ano da graduação, desde 1998. E eu tenho observado
muito mercado durante esse tempo. Claro que não é não são muitos anos comparado a muitos profissionais que de repente até estão me assistindo e observaram isso. A gente viu várias ondas de mercado acontecendo nesses anos aí. A gente teve uma procura numa fase da ortodontia, muitos profissionais procurando a ortodontia, outros muito procurando a dentística, e veio o boom da implantodontia, né? Eu vou aproveitar essa imagem aí, pessoal, que vocês estão vendo, que é uma imagem que eu prometi na live anterior, dizendo que um resultado de recobrimento de raízes expostas, fugindo um pouco da sequência agora, eu fiquei devendo o resultado, tá? Então o resultado da parte superior seria esse aqui, tá? Esse sim é a foto do caso finalizado. Então fiquei devendo e prometi para vocês que iria trazer. Então voltando um pouquinho à história, essa tendência de mercado aconteceu sempre, né? E talvez venha lá de 3.000 anos antes de Cristo, onde a gente tem relatos aí e o que foi encontrado aí ao longo dessa história, bem interessante, que a gente vê em museus. Mas, começando pela ortodontia, a gente teve aquele boom, aquela procura pela ortodontia. Lembrem quando os ortodontistas, que eram profissionais especialistas em ortodontia, raros, que faziam especializações e se destacavam nas suas cidades e eram famosos dentistas que cobravam até um salário mínimo de mensalidade dos pacientes. Era o auge da ortodontia para aqueles profissionais onde conseguiam render financeiramente muito bem. E a tendência do mercado alertou os profissionais da odontologia a buscarem essa especialização. E aí começou a tendência da abertura de escolas de especialização, abertura de escolas de aperfeiçoamento em ortodontia. E aí começou a surgir as redes de clínicas de ortodontia, quando lá atrás a gente tinha a realidade de uma mensalidade ou uma manutenção de um salário mínimo, hoje é um valor quase que irrisório, né? Um valor assim simbólico que tem sido cobrado, enfim. Não vem o caso aqui comentar os valores, mas a gente viu uma demanda crescente e de repente a gente viu uma queda. Quem também não vivenciou a onda da dentística, quando foram lançadas as resinas, as novas tecnologias, as novas gerações de resinas e principalmente os adesivos com segurança, e aí vieram as resinas nanopartículas, com melhor acabamento, polimento, e aí a gente viu uma tendência também na dentística, a procura pela troca das restaurações, e até hoje a dentística vem se destacando na estética. Então quem vivenciou já a odontologia desses anos todos aí que vem passando, a gente vê essas tendências de mercado. E mais recentemente a implantodontia, que a gente já viu essa curva também crescente, e tudo que eu relatei da ortodontia está acontecendo e aconteceu, está acontecendo com a implantodontia. A busca pela especialidade, profissionais que estão se especializando em implantodontia, muitos profissionais, e a tendência, o mercado da implantodontia foi bem complexo, porque ele amadureceu muito ao longo desses anos, já temos muitos e muitos anos de implantodontia, mas a gente viu lá atrás uma busca por cirurgias avançadas, enxertos autógenos de ramo, enxertos de mento, remoção de tecidos de calota craniana, crista de ilíaco. Então a gente teve assim, várias tendências de cursos, né, também profissionais fazendo internamento hospitalar dos pacientes, fazendo esses tipos de enxerto, e aí teve a entrada das técnicas assim, usando os enxertos de banco de ossos, e também, inclusive foi a minha escola na implantodontia, os enxertos de banco de ossos. Hoje eu não faço mais,
Não quero colocar nenhuma citação o que é certo e o que é errado. Cada profissional faz aquilo que optou por escolha de enxertos, enfim. Mas a gente viu essa demanda mudando. Agora a onda dos tecidos liofilizados, os tecidos sintéticos, liofilizados de origem bovina também. E a gente tem essa mudança, né, ao longo dos anos. Inclusive, agora também as redes de clínicas de implantes, né, vieram com força, estão aí aplicando a implantodontia. Não vem ao caso aqui a gente também considerar o que é certo, o que é errado, se concorda ou não com esse tipo de mercado, mas a realidade é a seguinte, que a gente viveu um boom da implantodontia, está vivendo, e tudo isso vem atrelado o quê? As pessoas buscando dentes fixos, né? As cirurgias sendo realizadas, implantes sendo colocados em grande número, assim como foi na ortodontia, muitos pacientes com aparelhos e implantes, e a gente vê uma busca muito grande por essas especialidades nesses últimos anos. Então, e a gente vê isso também na harmonização facial, e está começando. Então, para quem pensou em harmonização facial, aí a gente está vendo essa demanda de mercado também aumentando. Cursos e pacientes também buscando esse tipo de tratamento. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte, por que eu acho que a periodontia tem uma tendência de alta no mercado. A periodontia, ela é a nossa defensora dos tecidos de suporte, né? Que de repente são tão agredidos por diversos motivos aí, né? Desde uma ortodontia mal conduzida, uma força exagerada nessas raízes dentárias, forçando dentes aí à retração. Pacientes que são tratados e a gente sabe que nem sempre tão bem conduzida essa ortodontia. A gente tem tendências também de implantes, tratamentos não bem planejados, que acabam resultando em defeitos estéticos muito importantes, problemas também de inserção desses implantes em osso, em gengiva, perimplantites. A gente vê espiras expostas com muita frequência no nosso dia a dia, na nossa rotina clínica. Pacientes se queixando de problemas estéticos. Então, a gente percebe muito, nitidamente, eu pelo menos, um aumento muito grande nessa demanda, né? Então, essa demanda ela vem sendo suprida, e também a gente vê uma tendência a aumentar o conhecimento para os reparos desses trabalhos que acabam ocorrendo de uma forma mal sucedida, ou até pacientes que abandonam tratamentos de ortodontia, abandonam manutenções de implantes dentários e acabam gerando lesões, problemas que precisam ser resolvidos por muitas vezes pela periodontia. E é por isso que eu acho que o aumento da demanda da periodontia está aumentando. Então, o aumento da quantidade ela nem sempre é acompanhado da qualidade. A gente percebe isso, que o aumento da quantidade nem sempre, ou por muitas vezes, é inversamente proporcional à qualidade. Então a gente vê casos que nem esse do slide acima, implantes mal posicionados, mal planejados, próteses com total desequilíbrio de harmonia estética. E isso acaba acontecendo no nosso dia a dia, e a gente como vai resolver isso? Por muitas vezes a gente precisa de um conhecimento a mais em uma área que nem sempre é do nosso domínio, né? Então voltemos com os pés novamente à terra, pessoal. O que a gente precisa agora conhecer? O que a gente precisa despertar para um novo momento, né? Eu vou contar um breve histórico da minha
da minha progressão dentro da odontologia. Eu vim de uma universidade, a Universidade Estadual de Londrina, onde me formei em 2004, e eu era muito próximo de um professor de periodontia, o professor João Carnio, e eu era um professor, ele é um puro periodontista, né? Ele não, na época, não dava muita credibilidade, inclusive ao implante dentário. Aí o que aconteceu? Eu me aproximei muito dele na faculdade e acabou que eu iniciei uma especialização em periodontia na própria UEL e aprendi a periodontia no seu mais puro teor da periodontia, que é a atenção ao diagnóstico, atenção aos procedimentos básicos de raspagem, sondagem, mapeamento periodontal. Quem já não fez um periograma na faculdade? Então eu fiz muito e até hoje faço. Com certeza a gente sabe que fazer um periograma não é muito bacana, é um negócio que demanda bastante paciência. E em 2006 terminei a especialização de periodontia. E lá na periodontia a gente fez um módulo de implantodontia. Então foi só um módulo. Era uma especialização só de periodontia com um módulo de implantodontia como se fosse uma introdução. E ali eu tive uma primeira experiência com implantodontia e observando o mercado, assim como vocês que estão me assistindo, observando o mercado, eu percebi que existia uma tendência à busca pelos implantes. Então, assim que eu terminei a especialização de periodontia, trabalhei muito e trabalho até hoje muito com periodontia, emendei uma especialidade em implantodontia. E aí comecei essa implantodontia e terminei em 2009. Foi quando eu vim para a minha cidade e tive uma realidade de procura por implantes dos pacientes muito grande. Então foi aquele momento de 2009 que eu observei aí até 2015, 2016, de uma busca muito grande pela implantodontia, e até aquele momento não tinham tantos profissionais, né, como hoje tem. Hoje a gente tem muitos profissionais que fazem implante e hoje optam pela primeira especialidade assim que se forma em implantodontia. Só que isso, no meu ponto de vista, como um periodontista, eu observei assim, olha, eu dou curso em muitos lugares, saio fora da minha cidade, dou curso em outras cidades e participo de outras especializações e observo assim uma fragilidade, muito grande dos profissionais na informação da periodontia, naquela informação básica. Eu percebo falhas de conhecimentos básicos envolvendo nutrição dos tecidos moles, eu vejo falhas quando precisa fazer um planejamento periodontal aliado com implantodontia, né? Aliado, quando eu digo na parte tanto protética como finalização estética. Então eu observo isso conversando com colegas, com dúvidas de alunos, e eu vejo uma certa deficiência de informação na área da periodontia nesses profissionais. Então, passando aqui para o próximo slide, por exemplo, como que faz a resolução desse caso? Não vem aqui a gente agora discutir esse planejamento desse caso, mas isso é o que tem aparecido para mim por muitas vezes. Aquele caso anterior, um caso bizarro, né? Para não dizer, eu acho que nenhuma outra palavra se encaixa melhor, e a gente encontra um defeito estético numa paciente jovem que aparece isso. E olha, não é só aqui para mim, como para outros profissionais também. Então existe essa demanda hoje. E como resolver isso aqui cirurgicamente através de um planejamento? Não é fácil, é um planejamento delicado.
Um planejamento que vai envolver muita informação periodontal, a possibilidade ou não de reversão disso, remove esse implante, tá? E se você remover esse implante, o que você vai fazer nesse tecido a posteriori? Então, o planejamento periodontal e pacientes, esse paciente é um paciente de implantes também, é uma demanda crescente no meu ponto de vista. Agora vamos dissecar exatamente por que dessa demanda aumentando? E eu vou refletir um pouco mais além, tá? A gente vê pacientes hoje buscando por melhorias estéticas gengivais, pacientes que não gostam daquela raiz exposta, não gostam daquele sorriso gengival. Então, os pacientes estão permanecendo mais com os dentes. A gente tem pacientes, a geração dos pacientes dentados, né? A gente viveu uma era dos desdentados, o Brasil conhecido, ou era conhecido como o país dos desdentados, e hoje a gente vê uma tendência muito grande das novas gerações com os dentes, né? E gerações de pacientes ex-ortodônticos, né? A minha geração de em torno de 40, 50 anos, pacientes que têm a tendência a retrações gengivais, fenótipo gengival fino, e trataram ortodonticamente dentro de uma ortodontia que não levava muito em consideração os fenótipos gengivais, e hoje as sequelas aparecem. A tendência de retrações e uma tendência também de mercado de busca por recobrimento dessas retrações. Pessoal, só vou dar um alerta aqui, quem estiver assistindo aqui no Instagram, pode ir lá para o meu canal do YouTube que vai ter uma melhor qualidade. E quem quiser participar aqui da live dentro do Instagram, foram desativados os comentários para não atrapalhar a visualização, então anote as perguntas em paralelo aí, e aí no final eu vou reabrir os comentários para vocês enviarem os comentários como perguntas para a gente refletir junto, de repente eu dar minha opinião e responder alguma pergunta de vocês, tá bom? Então, além dessa geração dos dentados, que trouxe uma demanda muito grande agora de recobrimentos de raízes expostas, temos essas gerações dos ex-ortodônticos, ex-pacientes que trataram com aparelhos ortodônticos no passado, que trazem consigo retrações e também raízes vestibularizadas. Então, a identificação dessas características anatômicas, saber se uma retração ela é fruto de um paciente que também é da geração dos ansiosos, pacientes apertadores dentais, bruxistas, pacientes que tiveram tratamentos ortodônticos, até pacientes que abandonaram tratamentos, continuaram com aparelhos na boca e tiveram a busca de um tratamento, né, vamos dizer assim, depois de um tempo que abandonaram aquele tratamento ortodôntico, buscaram ajuda porque tinham um aparelho ainda na boca e precisavam dessa ajuda, e normalmente acompanhados de sequelas periodontais. Então, existe eu pontuei algumas situações que, se vocês já pensaram nisso ou estão vivenciando isso na rotina clínica de vocês também, existe essa demanda no mercado. E hoje, as oportunidades da odontologia estão aí, para aqueles que já entenderam e querem aproveitar uma demanda, uma tendência também que, no meu ponto de vista, existe uma demanda de mercado. Então, a periodontia não é só tártaro, raspagem, enxerto gengival. Hoje a periodontia ela vai muito além, ela amplia o leque para diagnósticos de lesões, patologias de tecidos moles. Vejo muitos profissionais que têm dificuldade de identificar patologias simples, um granuloma piogênico, ou até mesmo um mucocele,
a gente vê essa falta de conhecimento, mas não porque o profissional ele não se atualiza, enfim, é porque não é do dia a dia dele mesmo, não é da rotina dele. Então a gente tem um leque enorme dentro da periodontia, né, para abordar. A gente, agora, necessariamente, você vai me perguntar, agora, Jackson, mas eu não sou da periodontia. O que eu faço? Eu tenho que fazer uma especialidade, eu tenho que fazer uma especialização de periodontia? E eu vou dizer para você, não necessariamente, né? Se fizer uma especialização de periodontia, é ótimo. Mas você pode, por exemplo, existem inúmeros cursos, né? Que a gente... cursos voltados específicos para enxerto gengival. Eu tenho lá um curso específico para resoluções em tecidos moles em defeitos em implantes dentários. Eu tenho lá um curso para cirurgia estética de aumento de coroa clínica estética, que é uma cirurgia periodontal plástica. Você tem, assim, a possibilidade hoje de segmentar o que você quer fazer, né? Até mesmo, por exemplo, olha, eu não sou de acordo com, não gosto de fazer remoção de tecido de área doadora, não domino, quero usar uma facilidade de mercado hoje. Vamos lá, vamos falar de biomateriais. Então, até o mercado, as fábricas entenderam que os profissionais, essa geração dos profissionais, principalmente os mais novos, querem facilidades, né? As facilidades, então eu quero uma membrana pronta, eu quero uma membrana suína para fazer um recobrimento estético. Eu quero, ao invés de usar um tecido mole, eu quero usar uma membrana suína. Então a gente tem várias alternativas hoje no mercado. Eu tenho um pouco, assim, não é a minha preferência essa colocação de membranas de origem de outro animal para a gente fazer recobrimento de raízes, tá? Visto que hoje a gente tem os concentrados sanguíneos, que é uma alternativa que eu considero padrão ouro para recobrimento de raízes expostas. E também com o PRF a gente pode fazer inúmeras regenerações e ele pode participar como uma grande opção hoje para estar participando como ator principal ou como um coadjuvante dentro das cirurgias de regeneração tanto óssea quanto gengivais, tá? Então, a realidade é isso aqui, ó, pacientes apresentando implantes com problema assim, de proteção de tecido mole, mucosa queratinizada insuficiente, levando a uma exposição de espiras, retrações enormes, né? Retrações com possibilidade de progressão, inclusive, de uma retração dessa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que na live passada, no final da live, quem acompanhou, me engasguei. Eu fiz 1 hora de live, não tomei água e no final acabei tendo aí uma dificuldade até para falar. Então, é possível a gente conseguir tratamentos puramente periodontais em implantes com espiras expostas, preservar essa prótese, preservar esse implante e reverter uma situação que por muitas vezes, num primeiro olhar, a gente já vai condenando o dente, condenando o implante, sendo que esse implante está fixo, com uma relativa saúde peri-implantar, pelo lado lingual satisfatório, vestibular, com espira exposta. É um tratamento para você fazer uma explantação, perder uma prótese que está em boas condições. A gente, com a periodontia hoje e sabendo fazer o diagnóstico adequado, a gente pode, e eu falo para vocês,
a gente pode reverter essas situações sabendo apontar o melhor tratamento, sabendo fazer um diagnóstico. Então, gente, é aqui que eu gostaria que vocês começassem a despertar para um novo momento, tá? Vamos lá. Uma outra situação bem parecida com a anterior, só que um pouco mais grave. Paciente com espiras expostas, pouca mucosa queratinizada protegendo aquele implante. Uma paciente que não queria trocar os dentes. É possível fazer um tratamento para reverter isso aí? Aí no slide acima a gente consegue reverter isso através de uma técnica também periodontal e remoção de um tecido mole queratinizado para conseguir reverter essas espiras. Então, isso está acontecendo muito no nosso dia a dia clínico. Eu tenho acompanhado isso aí, faço muitos tratamentos que têm por necessidade a periodontia. Então, existe isso tudo que eu estou te mostrando. Acredito que vocês estão vivenciando isso também, né, gente? E hoje, como que a gente aborda a periodontia? Então, você que quer fazer uma periodontia mais moderna, uma periodontia que vai envolver um mercado mais, hoje, com uma tendência grande que aumente esse mercado, que é a busca pelos tratamentos mais naturais, né? Atrelado sempre a uma periodontia mais natural, mais conservadora, e aí que entra, no meu ponto de vista, os concentrados sanguíneos. A gente tem hoje uma possibilidade de trabalhar com recobrimentos de raízes dentais expostas múltiplas usando o PRF. A gente tem possibilidade de fazer a substituição de diversos casos de recobrimentos de raízes expostas usando os concentrados sanguíneos. E existe aí sim uma tendência grande de mercado, que o PRF vem crescendo, vem se sedimentando, né, frente aí os resultados, os nossos resultados científicos, as publicações, as confirmações científicas de que funciona se bem manipulado, se o profissional souber conduzir da forma adequada a confecção de membranas gigantes. A gente tem como hoje aplicar essa nova tendência nas cirurgias periodontais. E aí que eu falo para vocês, é a hora de começar? Eu acho que já passou da hora de vocês buscarem a informação, se destacarem no mercado e já aplicando novas tendências. Não vamos fazer aqui retrocessos, né? Buscando um mercado, eu acho que retrógrado, ao meu ver, em muitas com tendências que as indústrias trazem para a gente, dizendo que é a novidade, que enfim, as indústrias elas querem vender e elas estão aí para vender e merecem vender e também terem lucros, né? Mas a gente, como profissionais, devemos buscar a informação científica correta, devemos buscar o conhecimento, novas possibilidades de tratamentos, e eu vejo isso através de uma tendência da periodontia envolvendo os concentrados sanguíneos, tá? Gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Agora nesse final da live aqui, já estamos 8 horas e 10 minutos. Então, você que está interessado hoje em desenvolver o conhecimento e além nas técnicas, observe essa tendência de mercado, que é a tendência de resoluções de tratamentos que levaram pacientes a sequelas, tratamentos mal sucedidos, que envolvem principalmente problemas estéticos que envolvem a periodontia. Então,
Os tecidos moles, os defeitos de tecidos moles, eles têm uma tendência muito grande a aparecer hoje no consultório de vocês. Então, existe essa tendência de mercado e você que está buscando essa informação, buscando esse conhecimento, tenta atrelar isso às novas formas de você fazer uma periodontia. E uma delas é as técnicas usando os concentrados sanguíneos. Semana que vem vai ter uma live, eu vou falar sobre tipos de sutura, né, os materiais dos fios de sutura, variáveis de agulhas e alguma coisa de técnicas de sutura, tá? Eu vou dar uma ênfase às técnicas que eu tenho reproduzido com mais frequência, dentre elas a Fibrin Gun, que é o recobrimento de raízes expostas múltiplas usando o PRF. Então, fique atento, segunda-feira que vem, na mesma hora, a gente vai fazer uma live falando sobre fios de sutura, tá? Pessoal, eu também vou lançar um curso, eu só não tenho data ainda, mas fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, eu vou lançar um curso de concentrados sanguíneos, mas voltado para a minha técnica, tá? Que é a Fibrin Gun. Então, quem quiser aprender a técnica, eu vou ensinar um passo a passo da minha técnica através de um curso online, a Fibrin Gun, onde você que está querendo aprender a fazer essa técnica de recobrimento de raízes expostas dentais múltiplas, usando o próprio sangue do paciente, uma cirurgia que a gente consegue recobrir não só 2, 3 dentes, como numa curva de aprendizado avançada, até 10 dentes ao mesmo tempo, levando ao paciente, que é um paciente exigente, de uma geração mais imediatista, que é menos sofrimento, é uma técnica excelente para você desenvolver e ter resultados muito promissores, tá? Resultados esses que temos aí hoje aqui visto aqui na minha... deixa eu mostrar aqui para você um caso anterior que eu pulei rapidinho. Esse caso aqui, por exemplo, foi solucionado a parte superior com Fibrin Gun. Então, a gente conseguiu resolver a parte superior, que hoje é uma demanda muito grande na minha clínica de pacientes pós-tratamento ortodôntico com retrações múltiplas. A gente consegue recobrir com essa técnica, que é uma técnica inovadora, e você vai estar se destacando no mercado. Deixa eu colocar aqui para vocês o slide, então. Chegando aqui. Essa técnica, tá? Eu vou até tirar aqui um pouquinho a minha câmera para vocês verem. Então, essa técnica aqui é uma técnica onde a gente consegue desenvolver, através das grandes membranas de PRF, um recobrimento de raízes dentais múltiplas. Essa parte superior a gente fez em um procedimento só, toda a parte superior aqui, e deu um resultado espetacular, com feedback da paciente muito satisfatório, paciente com pouca queixa de desconforto pós-cirúrgico, não se queixa de área doadora, porque não tem, é uma venopunção, é uma coleta sanguínea, e a gente consegue um resultado bacana desse. Agora, pessoal, eu vou responder aqui algumas perguntas, as perguntas que foram... vamos ativar os comentários de novo, se vocês puderem mandar as perguntas, eu tenho alguns minutinhos para responder, tá? E aí a gente troca uma ideia aqui. Beleza, pessoal? Deu uma travadinha aqui, pessoal, nos comentários. Deixa eu só ver aqui se eu consigo resgatar.
Uhum. Uhum. Bom, pessoal, eu vou anotar aqui as perguntas que vocês têm dúvida. Por favor, me mandem as perguntas aqui. Se eu não puder responder agora, eu vou responder pessoalmente para cada um que perguntou, tá? Ou até na próxima live. Manda um feedback para mim também no pessoal, se vocês estão gostando da live no Instagram, ela viradinha assim, porque a gente consegue aproveitar melhor a tela do celular. Vocês travam o celular para conseguir assistir, né? E conseguem ver com mais qualidade o slide. Eu acho que da live passada para essa live a gente conseguiu uma melhora aí. E, a gente vai evoluindo sempre, tentando melhorar aí o conteúdo e melhorar também os gráficos, né? A qualidade de imagem, som aí dos slides, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, então vou me despedindo aqui de vocês. Obrigado aí para quem está assistindo. Foi um prazer estar aqui hoje, dia 7 de setembro. Eu, como um bom patriota, vibrei hoje com esse feriado, enaltecendo o nosso país, um país belo, um país lindo, um país de um povo maravilhoso que é um país que eu amo viver, é um país que eu tenho muito orgulho de viver e que faz tantas pessoas bacanas que se destacam o mundo afora, e o Brasil hoje é visto não pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas, que é um país pacífico, um país com, com uma natureza sem comentários, né? Uma linda natureza, um potencial econômico enorme. Então, refletimos e amemos esse país tão lindo, tão glamuroso, tão potente, né? Para quem olha de fora. É isso aí, pessoal. Um bom final de feriado para vocês, uma ótima semana e a gente se vê segunda que vem, tá? Um forte abraço.